Marca do seu telefone. A 34. É bom, pra balançar isso aqui é bom. Marca do seu telefone. iPhone. Casual de luxo, tô chique e confortável. Marca do seu telefone. Motorola. Dançar aqui é uma bomba, para dançar isso aqui é bom. Marca do seu telefone. A71. Dançar aqui é uma bomba, para dançar isso aqui é bom. Marca do seu telefone. Galaxy A14. Dançar aqui é uma bomba, para dançar isso aqui é bom. Marca do seu telefone. iPhone 12 Pro Max. Casual de luxo, tô chique e confortável. No estilo tchutchuco. Marca do seu telefone. J1 Mini. Eu não ouvi o que eu ouvi. Casual de luxo, tô chique e confortável. No estilo Na moral, hein?